Fala pessoal, nós somos Empresários, o seu podcast de negócio. Se você gosta de empreendedorismo, marketing, vendas, já sabe o que fazer, né? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vamos gerar por aqui. O tema de hoje é empresa familiar. Os desafios e os benefícios. Você precisa aprender sobre isso, né? Então, piloto, acione os motores, ative as turbinas e, pessoal, aproveitem a viagem. Bom, pessoal, eu sou o Rafael Góes, sou sócio fundador da EFOS Energia Fotovoltaica, sou sócio da Calvate Engenharia, sou apaixonado por empreendedorismo e estou aqui para compartilhar o máximo de conhecimento que eu posso. E aqui do meu lado... Eu sou a Ana, sou formada em marketing e apaixonada por essa área. Show de bola. Bom, pessoal, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que eu preciso ler o currículo dela, tá? Ela é administradora por formação, tá? Hoje é gestora de talentos na sua atual função na empresa. Ela faz parte da segunda geração de comando na empresa dela, idealizada pelos pais. É Costela e Cia. Milene Midori. Exatamente. Seja bem-vinda. E diga um oi, pessoal. Aí, Olá, pessoal. Bom, primeira vez que eu tô participando de um podcast. Estou, sim, nervosa. Espero, né? Tô aqui para tentar contribuir da melhor forma possível, passar um pouquinho do que eu aprendi, né? Que eu continuo aprendendo. E bora lá, vamos ver. Show de bola. Midori. Isso. Prefere que chame de Midori, né? Uhum. Show de bola. Bom, acho que a pergunta já para começar, para a gente entender um pouquinho, como que você acabou assumindo a gestão da Costela e Cia? Que só de falar já fiquei com fome, não sei você. Conta pra gente um pouquinho como aconteceu, era desde criança que você estava lá acompanhando seus pais e aprendendo sobre gestão, entendendo como funcionava, entendendo o segredo da costela. Conta pra gente. Bom, na verdade, a Costela e Companhia, ela aconteceu um pouco por acaso, né? Contando rapidinho, meu pai, ele era da área de metalúrgica, né? Trabalhava como tecnólogo e tal, fazia, né? Trabalhava nessa linha. E em 89, 90, aconteceu uma grande crise e ele acabou ficando desempregado. E churrasco era uma das coisas que ele gostava de fazer naquela época, né? Com os amigos. Então, tinha alguma coisa assim, por um acaso, e começa a assar a carne e tal, não sei o quê. E surgiu a ideia de fazer costela, né? Naquela época, ele ficou meio na dúvida. Pô, fico aqui no Brasil e tento alguma coisa, ou vou pro Japão? Que naquela época muita gente estava indo para lá. E ele decidiu por ficar no Brasil. Somos em 3 irmãs, né? Na época eu tinha por volta de 10. A segunda tinha por volta de 9 e a terceira por volta de 7. Então, ele achou que seria interessante ficar por aqui e acompanhar, né? Então, a Costela e Companhia começou por aí. Nossa, que com legal. costela para viagem, ele fazendo... Minha mãe na cozinha. Então, eu fui a primeira colaboradora deles, né? Olha, que legal. Abriu empresa ali. Exato, eu ajudava. Você já viu que a Costela e Cia tem plano de carreira já. Já sabemos disso, já. Durante um tempo, mas tem sim. Né? Então, eu fui a primeira colaboradora. Aprendi muito ali. Então, eu ajudava minha mãe na cozinha. Minha irmã do meio, a Mayumi, né? Ela ajudava no caixa, na época. Com 9 anos, isso. Nossa. E a caçula ainda era pequenininha, então ela acompanhava a gente junto. Era ali. degustadora só. Exato. Então, assim, desde cedo a gente foi aprendendo e foi, assim, no tentativa e erro. Entendi. Então, foi fazendo comidinhas que eram de casa mesmo, né? As receitas foram da costela, meu pai que fez. Receitas da cozinha foi minha mãe. Então, são coisas que... É muito de casa, né? Nossa. O tempero, ele tá até agora no jeitinho que ele começou com ela. Que legal. Nossa, que Então, tem um pouco de historinha aí. Legal. Que legal. Você falou desde os anos 90, é isso? Isso. Então a gente tá falando aí de 20 anos já de Costela e Cia, mais ou menos. Já 30 já, né? Nossa, dos anos 90. Tá certo, ô louco.
Caramba, cara, 30 Não é anos. bom de conta. Nossa, deu uma travada aqui. Essa calculadora. Bugou. Os cálculos mais difíceis faz, o simples travou. Isso daí não... Caramba, Acontece, 30 vai. anos. 30 anos Isso. já. Uhum. Bastante tempo. Bastante, pra você, o plano de carreira, ele tá indo aí, continua, Tá. né? Legal. Que legal. E vocês acompanham o cardápio inicial ainda? Tem lá? Como que vocês fizeram para aprimorar isso? O que faz parte da história da empresa? Conta pra gente. O cardápio, ele foi, assim, muito o que a gente gostava de comer em casa, né? Uhum. Então, os nossos carros-chefes, além da costela, que ela é assada a lenha e tal, segue um processo desde muito próximo do início, né? Uhum. Ela não tem muito... apesar de parecer, ela não tem segredo a nossa comida, sabe? É Eu o acredito amor. que ela é feita com carinho e tal, mas ela não tem grandes ingredientes, né? A costela, ela é feita assada com sal, e a nossa comida, base dela é alho, óleo e sal, sabe? Uhum. E assim, é feito aquela comidinha que a gente comia em casa mesmo. Apesar de todo mundo achar que japonês só come peixe cru em casa, essas Aham. coisas assim. Não Não é é bem isso. assim. Não é bem assim. Então, muitas das receitas, o nosso carro-chefe de saladas é a maionese, a farofa. A gente tem uma couve, que ela é picadinha lá e tal. São, assim, os pratos que a gente traz desde lá de trás. Que Entendi. legal. Sabe? Uhum. E vem... E o arroz e feijão, que também o pessoal gosta bastante. Olha só que orgulho de falar dela, né? Bacana. Você nasceu no Brasil ou nasceu no Japão? Não, meus pais já nasceram no Brasil. Meus Ah, avós tá. vieram de lá. Uhum. Então, eu brinco que de japonesa, só o cabelo e olho puxado. Porque de resto, Legal. é feijoada, churrasco, assim, paladar também. Vamos colocar um pagode aí. Vamos que vamos. Show de Passar bola. um churrasquinho. Muito legal. E quando a gente fala de família, né? A gente pensa, e até o tema é esse. Conta pra gente como que foi iniciar o trabalho, porque acredito eu que você chegou a trabalhar em outra empresa ou sempre foi pros seus pais? Com os seus pais? Eu, como filha mais velha, eu fiquei desde o começo, eu trabalho com os meus pais, não cheguei a trabalhar fora. Minhas irmãs até estudaram fora, fizeram estágios, cada uma na sua área, né? Então, a Mayumi, que é a minha irmã do meio, ela é formada em publicidade. Hoje ela toma conta da área comercial nossa. Legal. E tem a Suemi também, que é minha irmã caçula. Ela é formada em veterinária e ela fez estágio na área de alimentos. Então, a gente queria crescer como empresa, então precisava de um veterinário responsável. Então, tudo foi assim, cada uma fez aquilo que mais gostava e lá na frente a gente acabou se encontrando Que para legal. fazer a nossa gestão, né? Entendi. Então, assim, eu sempre fui mão de obra mesmo. Então, o cuidar de pessoas, o processo e tal, isso, desde sempre, me vejo fazendo isso. Legal. Legal, muito bom. Muito bom. Então, e como que foi a relação desde o começo? Seus pais, como eles separavam, né, esse início? Até porque você era uma criança naquele Sim. começo, né? Exato, no começo, exato. Como que separava essas coisas? Putz, depois que fechava o restaurante, agora você pode brincar, agora a gente fica... Como que funcionava? A gente, assim, estudar, a gente sempre estudou, tal, né? Então, depois da escola, a gente acabava indo pro restaurante, ajudar eles de alguma forma, né? Mas o meu pai sempre deixou muito claro. Então, assim, meu plano de carreira não começou lá em cima. Começou da base, né? Sim, perfeito. Então, era o cortar uma batata, descascar batata, descascar alho, essas coisas assim, né? E durante esses anos, esses 30 anos que a gente teve, então tiveram outros líderes, outros gerentes e tal. Então eu entrava como liderada, não como líder. Então ele sempre colocou isso, né? De, não, se você tiver competência, você vai crescer. Se não, você vai ter que fazer o seu e tudo é uma escolha, né? E lógico que não é aquela coisa, tô trabalhando, chegou em casa, não é mais trabalho, né? No começo era mais difícil. Ainda mais, trabalho desde faz tempo. Então, chegou na adolescência, era uma briga eterna, assim, né? Imagina. Porque às vezes trazia para casa as coisas do trabalho. Não tinha, era inevitável. Mas a gente tentava sempre separar algumas coisas. Meu pai tentava sempre colocar, opa, isso aqui, Perfeito. lá é lá.
Agora, na fase adulta, a gente já consegue separar muito mais isso, né? Uhum. A gente também teve outras pessoas da família que trabalharam com a gente, né? Entendi. Uhum. Hoje, não. Hoje, como contratados, a gente não tem, né? Assim, Uhum. muito família. Mas a gente já teve. Então, assim, é complicado, às vezes, essa situação de almoço, no fim, né? Aniversário e tal. Às vezes aconteciam, né? De não falar direito, porque lá na empresa aconteceu alguma coisa, na Uhum. festa, às vezes não conseguia Tava separar, né? estranhando. É, ficava aquele clima. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo, a gente já conseguiu se acertar com todo mundo, né? Cada um tá no seu quadradinho e tal. Mas sempre foi uma dificuldade no comecinho separar, né? Imagina. Porque a gente é ser humano, não tem como Não tem como. tirar, né? É, E colocar. Eu vejo muitas pessoas falando, não, existe a pessoa física e a pessoa jurídica. É uma só, meu amigo. É uma só, cara. Você representa, é. a sua pessoa física representa a jurídica, mas no fim das contas, no fim do dia, é a mesma pessoa que está à frente da empresa e que também está em casa e tem suas dificuldades, seus comportamentos que precisam ser melhorados e está em desenvolvimento como todo mundo, né? Exatamente. Mas é difícil entender. Eu passei muito por isso, em alguns casos, compartilhando, alguns funcionários, né, da empresa, ela teve pessoas que me conheceram como colega de trabalho. Daí depois que eu saí, contratei, né? E aí a pessoa trabalhando para mim. Só que a visão que ela tinha, eu nunca precisei cobrá-las quando eu era colega de trabalho. Eu nunca precisei conversar, puxar, porque a empresa precisava crescer, tinha metas para bater, tinha o desenvolvimento para acontecer e tudo mais. Então, a percepção da pessoa era que o Rafa era um amorzinho. Exato. Aí chega, putz, cara, ô louco, agora é um cara que tá enxergando o crescimento, tá puxando, tá investindo em mim, mas porém ele quer um resultado também, ele precisa, a empresa precisa. E ali geraram os primeiros conflitos, né? E para eu lidar com isso, porque para mim também era muito novo, como que eu vou separar uma grande amizade, alguma coisa da empresa em si, né? Foi Exato. um desafio que, nossa, foi uma lição de vida e a gente passa. E agora eu fico imaginando, eu e ela trabalhamos juntos, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Eu não sei se é porque ela é mais calma, não sei se é porque a gente aprendeu a lidar, mas tem muita dificuldade. Quais, assim, não precisa citar exatamente, né, o caso, mas quais são as maiores dificuldades que você enxerga em uma empresa familiar? Eu acho que, assim, empresa familiar, a gente, como no começo a gente faz tudo, né? Sim. Então, acho que fica tudo muito bagunçado, né? Você varre, você limpa, você atende, você faz tudo. Sim. Então, todas as funções acabam se misturando. O que deu certo pra gente depois que a gente amadureceu e cresceu, né? Depois de apanhar bastante no meio do caminho. Hoje, como somos em 3, cada um tem o seu papel específico na gestão, né? Perfeito. Então, a gente separou todo mundo no que tinha de talento. Então, hoje eu cuido de pessoas, porque é o que eu gosto, né? De conversar, tá ali com o colaborador, com o cliente eu morria de vergonha, mas tá ali, né? O cuidado, processos, é uma coisa que eu comecei desde o início, né? As minhas irmãs, elas já não tinham tanta essa afinidade de estar junto com o colaborador, né? Às vezes, nessa troca. Mas que nem... Uma é super visionária, tem lá a cabeça, vive no mundo das nuvens, né? E a gente que tá no chão, a gente executa. E precisa disso na empresa também. Sim. Tem a pessoa calma, né? Que é a qual que cuida das nossas finanças, tem a cabeça mais no lugar, pé no chão, então ela cuida das finanças, né? Então, assim, isso fez com que quando cada uma soubesse exatamente o que tinha como talento, dom, né? Paixão por aquilo. Então, as características foram sendo bem divididas. Aí Perfeito. o negócio começou a funcionar legal. Porque enquanto todo mundo estava fazendo tudo, a gente não tinha tempo de fazer estratégia, não tinha tempo de pensar no negócio, o que poderia melhorar. Porque daí tinha que ver tudo. Aquilo que Sim. gostava e o que não gostava, né? Exatamente. Entra tudo no mesmo pacote. Exato. Porque assim, pra mim é o ó ficar parado na frente do computador, tendo Sim. que ver planilhas. Não consigo. Mas antes, lá no comecinho, eu tinha que fazer, né? E durante muito tempo eu fiz isso.
E para mim era um esgotamento. Até entender que não precisava ser feito dessa forma, a gente foi apanhando no meio do caminho, né? Entendi. Mas hoje a gente dividiu. Então, cada um faz. E que nem os meus pais, eles já não fazem muito parte de processo, né? Tá dentro do negócio, mas assim, eles são mais mentores nossos, né? Fala, ó, ali acho que não tá legal. Ah, ali, meu, beleza. Então, aí as coisas elas vão acontecendo melhor, né? Perfeito, É que perfeito. também cada uma se apossou do seu espaço daí, né? Legal. Então, sua dica seria criar um organograma, né? Isso. E definir cada um responsabilidades com departamentos. Então, tem o departamento de processos, de pessoas, tem o departamento de publicidade, tem o departamento de finanças, Exato. tudo isso. Opa, cada um cuida do seu. Exato, porque daí, assim, quando as regras, os combinados ficam bem claros, então não tem muito para onde ter fuga, né? Até para a equipe, porque muitas vezes fica assim, todo mundo é dono, quem que eu obedeço? Quem que eu obedeço, né? E isso também cria uma dificuldade, né, para quem tá sendo liderado. Poxa, calma aí, tá dentro da regra? O combinado foi esse ou não? Então fica mais fácil a comunicação. Isso é com ela ali, ela resolve com você, isso é com essa. E isso vai ajustando e vai dando norte até para quem tá junto com a gente, né? Sim. Perfeito. E a gente passou muito por essa dificuldade também, de querer fazer tudo. Nossa, a gente quer abraçar o mundo, né? Nossa, é um absurdo. E a gente tem que aprender a delegar. E aprender a fazer o seu. Deixa o que o coleguinha faz o dele. Porque a gente gosta de dar pitaco, né? É porque a gente tem paixão. Se a gente começou com o negócio, a gente tem aquela paixão. Você fala assim, nossa, não é assim que faz. É assim que faz. Deixa eu te ensinar. Eu faço pra você. Sim. Aí você nunca sai disso. Exatamente. Né? E isso que vai impedindo o crescimento do negócio, né? Exatamente. Então, é definir. Ter combinados bem definidos, regras bem definidas, né? Sim. Que isso faz com que também a gente viva melhor. Porque daí isso é uma regra. Quando a gente não está no negócio, a gente tenta não falar dele. Bacana. A gente pode até, vamos conhecer um novo restaurante, vamos conhecer outros pratos, ter outras ideias, fazer um benchmarking. Ok. Olha que da hora, benchmark de restaurante, né? Adorei. A gente faz isso, né? E daí a gente, quando isso, beleza. Mas a gente não fica falando só do negócio, né? A gente vai ter a experiência lá, como cliente, pra gente ver, poxa, olha, tem que ampliar nossa ideia. Pô, nosso negócio, isso encaixa. Vamos tentar encaixar ali do nosso? Então, daí essa parte é da visionária. Ela vai lá, anota tudo, pega tudo e tal. E depois a gente coloca na operação. Então, Legal. isso é importante. Olha, eu posso dizer que até hoje, Midori, a gente tem dificuldade na empresa de desenhar as responsabilidades. Até hoje, né? Com clareza. Também. Com clareza. Então, há 30 anos. A gente também. Fico até mais tranquila. Eu também fico tranquilo, porque a gente tá há um tempinho, a gente agora, nesse local aqui onde nós estamos, que também faz parte do podcast, é empresa, né? Pra quem não sabe, estamos há 2 anos nesse local. Então, já 12 funcionários que a gente tinha, hoje já não estamos com todos eles, mas era uma responsabilidade muito grande a gente desenhar. O que começou a melhorar muito? Definir acompanhamento quinzenalmente. O que a gente fez? A gente literalmente, eu sentava, oi Midori, tudo bem? Vamos falar hoje desse mês, tá? Vamos definir juntos as metas para esse mês. Você precisa fazer o acompanhamento das finanças, sei lá. Você vai passar o fluxo de caixa esse mês, vamos fazer o acompanhamento do fluxo de caixa, vamos fazer um levantamento, uma projeção para aquisição daquele equipamento, sei lá, a gente vai colocando junto. O que você acha? Gostei. O que mais que você tem para... Olha, a gente poderia pensar naquela ideia assim, assim, assado. Você acha que você consegue aplicar esse mês? Sim, bacana. Você precisa de alguém para aplicar? Não, eu consigo fazer sozinho. Você precisa de alguma ferramenta para aplicar isso? Não. Tá tranquilo. E qual data que você conseguiria entregar isso? Tá, show de bola. E aí, ia colocando tudo. E isso era entregue. Daí, no 15º dia, a gente sentava de novo para saber como que estava. Se você sentia alguma dificuldade ou não. E aí, então, Midori, essa parte aqui você não conseguiu iniciar ainda. Você tá com alguma dificuldade? Falta alguma informação? Não foi mais tempo mesmo, mas eu vou começar. Então, esse acompanhamento de perto deu uma alavancada absurda. E eu senti que as pessoas ficaram mais confortáveis. Por quê? Porque estava sendo bem claro o que eles precisavam entregar. Né? Então, foi a coisa assim de
ferramenta que a gente utilizou que eu adorei, que aparentemente os colaboradores também gostaram bastante. Mas qual a dica que você dá para desenhar as responsabilidades? Como que vocês fizeram? Entendi que foi muito mais aptidão, assim, paixão, dom, né? Que as pessoas começaram a assumir, opa, isso daqui é meu precioso, esse aqui é de outro, mas como que vocês fizeram para desenhar? Porque existe todo um departamento, um organograma abaixo disso. Como que vocês fizeram? Tem alguma dica legal? Bom, olha, como que a gente fez? Universitários. Porque ali eu vou pegar a cola com a minha caçula ali, né? O financeiro. Mas a gente, assim, na verdade, todos os processos, eles acabam se encontrando em um momento. Sim, né? Com certeza. Então, a gente colocou essa questão de reuniões pré-definidas. A gente tem como se fosse quase que um mediador nas nossas reuniões lá, né? Tem um consultor nosso que a gente faz as finanças, por exemplo. Mensalmente a gente tem uma reunião para conversar sobre isso, né? Para mostrar tanto para os meus pais, que são os presidentes, né, do negócio. Os conselheiros, mentores, né? E para a gente também ter noção de como que isso vai sendo alinhado, né? Eu vou falar assim, por exemplo, de equipe, né? Como que a gente define? A gente coloca alguns, a gente chama de MIPs, né? onde está desenhado que cada um tem como responsabilidade. Legal. Então, assim, a minha equipe, ela é dividida, por exemplo, né? Eu tenho a pessoal na cozinha, tem um pessoal no corte, tem um pessoal de atendimento. Então, cada um deles tem mais ou menos métodos e processos que precisam ser executados, né? E isso, às vezes, tem um acompanhamento também. Então, cada liderado tem essa listagem e daí a líder de setor faz o acompanhamento disso, né? Muitas vezes a gente coloca em reunião, né, com a liderança para alinhar todos o que elas precisam ser, o que precisa ser executado, por exemplo. Então, assim, a gente foi desenhando das diretoras o que, assim, o que precisaria cumprir mesmo, né? Então, isso foi feito os combinados e a gente se reúne. Toda semana a gente alinha tudo que precisa ser feito, datas, né? E vai colocando lá na pauta. Hoje tem a facilidade, você faz online e tal, mas presencialmente a gente faz uma vez por mês, o presencial a gente faz com todo mundo a reunião. Entendi. Né? Nos outros a gente vai estipulando o decorrer da semana, praticamente. Semanalmente, nós três nos encontramos para ver como que foi a semana e como que está caminhando cada um dos seus setores, né? E daí, mensalmente, a gente entra com os mentores no negócio. Legal. Não tem legal. sim. Sim. Não, faz sentido. O ideal é que realmente tem essa conversa, né? O que a gente sentiu, a conversa, as reuniões são muito importantes, por mais que quando eu saí das empresas grandes, né, eu falava, nossa, cara, eu não vou criar uma empresa para virar burocrático, ficar fazendo reunião, passo o dia todo fazendo reunião, meu Deus do céu. E quem produz no final das contas, né? No fim dos dias, né? Mas é necessário a reunião em grupo, é necessária a reunião individual. Isso ficou muito claro para mim, porque tem perfis e perfis. Exato. Nossa, o Rafa fala mais pra caramba. Cala a boca e deixa as outras pessoas falarem. A Ana fica mais quietinha. Então, às vezes, no individual, ela se solta mais. Exato. Né? Então, às vezes ela vem com ideias fantásticas, às vezes ela vem com necessidades para a empresa conseguir ajudá-la a alcançar o máximo do potencial, né? Então, eu vi que o individual ajudou muito também. Ajudou muito. E assim, né, o que a gente coloca muito lá com relação à equipe, né? Tem gente que tem necessidade de estar junto. Tem gente que tem necessidade de estar, assim, pertinho, conversando. Sim. Tem aqueles que precisam da atenção individual. Só consegue falar quando tá sozinho. Sim. Né? E tem aqueles que não querem nem saber de você. Fala, você vai passar aqui uma vez só. Tá bom já, né? Então, assim, essa questão da gente também entender cada um, né? Entender o perfil de cada um, isso é importante. Porque às vezes o quê? Às vezes na reunião tem gente que fala, não precisa disso. Tá. Se você conhecer ele, entender que não é necessário, ele vai produzir muito melhor ali quietinho, sozinho, ou fazendo ali com um direcionamento, do que às vezes tá na reunião. Mas se tem gente que precisa de contato, precisa ver, assim, quase que pegar, né?
Se não faz a reunião presencial, não tem jeito. Fica carente, aí fala, não dá certo, aí não dá tempo de produzir o que precisa, não dá tempo de dar o resultado, né? Então, assim, eu acredito que essa questão de conhecer, tentar conhecer mesmo o perfil de cada um é muito importante. Perfeito. Né? Para ver qual que é o perfil da pessoa, o que ela precisa, muitas vezes, né? Você entra num ponto fantástico, Sim. né? Você quer falar um pouquinho? Que a gente passou por isso. No começo, a gente não entendia que cada um era um perfil. Queria... Não, vai ser desse jeito. Quadradinho. Quadradinho, entra aqui. Exatamente. E não é assim, né? Cada um tem um jeito de se expressar, de trabalhar, né? Isso. O Rafa, ele é muito acelerado. E eu... você acha? Imagina. E eu já tinha um perfil diferente de trabalhar. Aí ele acabava me cobrando de uma forma que acabava ficando desconfortável. No começo foi muito desconfortável, até a gente entender. O meu perfil é diferente do dele. Então, a forma que ele vai falar comigo é diferente. Então, até a gente passar por esse processo foi... Como eu apanhei em casa, nossa. Fica falando isso. Fica fazendo a denúncia aí. Faz um sinalzinho lá, né? Tipo, olha, né? Mas isso é mesmo, e acontece, né? Porque assim, até entender que não dá pra colocar todo mundo na mesma caixinha. Exatamente. Foi esse aprendizado que a gente começou lá atrás, né? Quando a gente decidiu dividir a nossa gestão também. Porque eu lembro que às vezes era um sofrimento. Pra mim, hoje eu consigo fazer o atendimento, conversar com as pessoas que eu não conheço um pouquinho mais fácil. Apesar de gostar de conversar, eu tinha um pouco de vergonha, um pouco de receio, né? Assim, com quem eu não conhecia. Então, o atendimento de salão, pra mim, às vezes tinha uma dificuldade enorme, né? E sofria pra isso. Da mesma forma que às vezes minhas irmãs tinham essa coisa, poxa, conversar, até nossas reuniões hoje em dia, né? No presencial, às vezes falam, pô, pra quê? Desgaste. Então vamos nos adaptar. Então, assim, eu ceder um pouquinho, elas cederem um pouquinho, aí ok, né? Essa questão do acelerado, eu sou acelerada, né? Aí, minha irmã tal, não é tanto assim. Então, eu quero as coisas na minha hora. Mas o que acontece? Não posso criar expectativa nelas. Exato. Então, eu falo, não, isso é meu. Ela é delas. Na hora que elas quiserem, elas vão executar. Né? Então, assim, até estipular esse limite de entender, para não gerar ansiedade. Exatamente. Porque senão você fica ansiosa, você fica assim, tem que fazer. Aí você vai fazendo tudo. E exatamente. E, fulano não faz. Ai, meu Deus do céu, então eu vou ter que fazer. Então, assim, aí isso foi uma coisa, mas isso é aprendizado. É tempo de amadurecer cada uma das coisas, né? Porque senão, tipo, não, tudo tem que ser do meu jeito. Não dá certo. Não vai, né? Não vai. Não dá certo. Eu aprendi com um tempo, principalmente com as empresas, que por mais que eu quisesse, eu saí das empresas porque eu queria fazer do seu jeito. Do meu jeito. E eu descobri que quando eu tive minha empresa, não podia fazer do meu jeito também. Porque nada desse jeito, né? A gente depende de outras pessoas para tudo. Exatamente. Né? Então foi um aprendizado, um crescimento assim que foi, nossa, incrível. Porque até eu entender que fala, como assim, cara? Como assim? Hoje a gente passou do patamar do investimento, a gente tem um investimento para comprar produto, vender produto. Por que não vai? Não, agora tem que ser processo. Beleza, agora a gente tem processo, sabe o que tem que fazer. Por que as pessoas não fazem? Porque precisa ter mais claro. O processo não está suficientemente claro para elas. Tá para você. Por quê? Porque você criou isso tudo. Para você é muito simples, para eles não. É aquela questão do óbvio, né? O que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Sim. Então precisa ficar muito claro, precisa estar... tem que estar desenhado, escrito e desenhado. Não é menosprezando, fazendo nada disso com alguém, eu né? acredito nisso. Mas é o ter desenhado, porque assim, todo mundo vai entender aquilo, né? Mas é um desafio, não falo pra você que a gente consegue fazer isso lindamente. A gente ainda tá em processo também. Todo momento, né? Todo dia aí. Porque cada hora é uma adaptação que a gente tem que fazer, né? Perfeito, então, perfeito. Tem disso. Uma coisa bem legal que a gente aprendeu nesse caminho e ajudou muito a gente, muito mesmo, foi o perfil comportamental, o DISC. A gente aplicou o DISC, não sei se você conhece. Não, eu acho que o DISC eu ainda não fiz. Fez o MBTI, eu tenho algumas coisas. É nessa linha. Exatamente. O DISC hoje,
pelo menos a última pesquisa, ele era o mais utilizado, mas depois já veio esse outro, né? E a mesma linha. Depois que eu fiz, eu falei, putz, cara, eu sou um alto D, né? O alto D é do governante, é a pessoa que puxa e tudo mais. Beleza, mas ele tem as dificuldades dele também. Não existe o perfil melhor. Não. Né? Então, por eu gerar um resultado muito bacana, né? Todo o processo da minha vida, não comparado, mas olhando ao lado, né? Eu falava, caramba, eu consigo gerar muito mais rápido. Mas às vezes a velocidade não quer dizer como, nossa, melhor ou pior. Né? Daí eu fui descobrir que, por exemplo, a Ana S. Só que ela é muito mais disciplinada que eu. Então, o Rafa consegue ter uma estratégia muito bacana, ele consegue puxar aquela coisa muito legal, porém, precisa de alguém que todos os dias alimente, regue aquela planta. Exato. Né? Então, a Ana é essa pessoa que consegue lidar com pessoas melhor, consegue se relacionar de uma maneira melhor. O Rafa é o cara que tá puxando, então ele sempre tá acostumado que as pessoas não estão no tempo dele. Então, ele tem que ficar reduzindo o passo. Então, para ele é desgastante, para outra pessoa, então é absurdo. Então, daí quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí. Se eu conseguir conciliar o que eu tenho de bom com o que o colega do lado tem de bom, cara, a gente vai voar. Então é isso que a gente tá nesse processo. Tá lindo hoje? Não tá, né? Mas a gente tá em processo. Já tá rodando melhor muito do que no começo. Já não tá tão quadrado, exatamente. Né? Já tem umas pontinhas que já estão mais arredondadas e já consegue andar melhor. Exatamente. Com certeza, com certeza. E é muito disso, essa questão que a gente tem que ter para ter um trabalho legal, uma equipe legal, é isso. Você tem que ter pessoas diferentes. Você tem que ter uma pessoa metódica, que vai lá, cumpre processos lindamente ali, certinho, cronometrado. Mas você tem que ter aquela pessoa que vai sonhar, que vai mostrar, que vai abraçar a equipe muitas vezes, porque tem gente que precisa disso, né? Exatamente. Então, é isso que o ideal perfeito que a gente acredita é isso, é juntar cada um desses perfis que vai sair uma coisa muito legal. Então, não precisa ser tudo. Às vezes a gente quer muito como a gente, igual a gente. Sim. Eu falo, nossa, se eu tivesse alguém se eu trabalhasse só com gente igual a mim, ia ser insuportável. Ia ser insuportável. Todo mundo correndo. Nossa, não. E é isso, né? Então, assim, eu tenho as minhas meninas que são minhas líderes, meus braços direitos, são pessoas assim que são... têm características parecidas com as minhas, mas elas são muito melhores do que eu. Sim. Em outros pontos. Exatamente. Porque é isso que faz com que eu me fortaleça. Eu falo assim, meu braço não alcança tudo. Então eu tenho que ter gente que não seja igual a mim para que alcance mais pessoas, muito mais, né? Perfeito. Então é muito disso. Até porque tem muitas pessoas ali, né? Então a maneira que você lidera vai conquistar uma pessoa, mas não todas. Exatamente. E se você tiver pessoas para compartilhar essa liderança, é ótimo. Né? Que a outra pessoa vai conversar da maneira dela. Você olha, fez uma análise de perfil, por exemplo, esse cara aqui é mais acelerado. Exato. Se for uma pessoa com um perfil mais calmo, falar com ele vai ficar aqui, ó. Vai logo. Nossa, era só isso? Por que você não falou direto que precisava, levada? Cara, exatamente. Então, se a gente entende o perfil da pessoa, a gente consegue transferir, acho que é melhor ir pro departamento X. Por quê? Porque lá o líder é mais a linha dele. Né? Então eles vão se dar muito bem, ou não, ou vai nesse departamento, que ele para desenvolver esse outro lado também que é necessário na carreira dele. Então, você conseguir prever, né, essas projeções é fantástico, mas para isso precisa se entender primeiro para entender o outro. Exatamente. Porque às vezes é muito fácil a gente só apontar o outro, né? Então eu falo, transferir responsabilidade é maravilhoso, né? A culpa é sua, você coloca em quem você quiser, sempre. Exatamente. Fácil. Mas essa busca de, assim, autoconhecimento e tal, isso é uma coisa que já vem dos meus pais e a gente sempre tá, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar sossegado. Não, já sei tudo. Tô por cima aqui, tá... Não existe isso. O aprendizado, ele é constante, né? E lidar com o ser humano, assim, tem características parecidas. Mas tem coisas que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Eu vejo que a gente tem 30 anos de Costela e eu já, né? Dá pra fazer as contas, assim, tal. Já fui a primeira colaboradora, tal, né? Então, nesses 30 anos, mudou muito o perfil do pessoal que trabalha com a gente, né? Entendi. A gente mudou, a equipe também mudou, né? Então, assim, antes a gente tinha uma geração que era pau pra toda obra. Precisa fazer? Vamos fazer. Põe a mão na massa, bababá, tal, não sei o que.
Mas a gente vem de uma geração agora que já não tem muito disso, mas que tem outros talentos. Então, assim, esse é um desafio de a gente tentar achar também o que essa nova geração tem de bom, se é dança de TikTok, se é o que é conversa, mas tem uma outra linha que também vai fazer parte com a gente. E assim, a gente acredita que na empresa elas precisam saber, tem que querer estar lá, né? E assim, é trabalhando muito disso do perfil de cada um. Sim, não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixa e fazer. Não. Eu tenho meninas, né? Tenho meninas com mais de 40 e tenho meninas que é 18, 16, primeiro emprego, né? Então são gerações bem diferentes, perfeito, né? Então que a gente, essa questão de conhecer. Isso é colaborador, mas é cliente também. A gente ter essa questão, o conhecer mais, o estar mais assim, saber como é que essa pessoa é, quais são as suas dificuldades, o que ela precisa, muitas vezes. Às vezes, a minha liderança às vezes chega e fala assim, você está com dificuldade em quê? Eu falo assim, não dá para perguntar para a pessoa, você tem dificuldade no quê? Porque às vezes a gente não sabe no que a gente tem dificuldade. Exatamente. Mas se você sabe, você estudou, você entendeu, você tem mais experiência, você tem que começar a observar para tentar encontrar e ajudar essa pessoa a encontrar um caminho melhor para fazer. Perfeito. Né? Então eu falo que assim, muito o conhecer, você tá junto, você tá ali de coração aberto para ver, enxergar realmente a pessoa, né? E é muito disso, né? É muito legal, porque eu fico pensando, o ideal seria todo mundo fazer o que gosta. Seria lindo, mas isso não existe. No mundo real não existe. Não né? Na existe. Disney, talvez, o Mickey, a Minnie lá. Mas alguém vai ter que limpar banheiro, Exatamente. Alguém vai ter que limpar o chão, a sujeira que ficou. Eu fico nesse conflito interno, Midori, porque eu olho e falo, beleza, eu faço muitas coisas que eu não gosto. Eu preciso fazer, mesmo hoje sendo proprietário da empresa. Achando que não precisava nunca mais fazer o que não gostava. Pô, eu abri a empresa, investi, estudei pra não fazer o que eu não gosto, eu faço mais agora do que antes, caramba, né? Mas ok. Nossa, antes eu viajava no Brasil na conta da empresa, eles pagavam. Hoje eu não consigo, cara. Que chato isso. Mas ok, né? Então eu fico pensando assim, falo, putz, como você faz, né? Fica esse relacionamento interno comigo mesmo, né? Conversando, maluco. Como que eu vou fazer a pergunta certa para aquele colaborador, para que ele entenda que isso é preciso fazer, né? Então, essas dificuldades é mais realmente estudando muito, é o que você disse, tudo que você disse. Pô, se conheça, estude bastante e vai se descobrindo ao longo do caminho, vai aplicando, né? Para você conseguir extrair o melhor daquela pessoa para aquele momento. Porque se você quiser colocar todo mundo numa caixinha de novo, não vai dar certo. Não funciona. E tem uma geração agora do TikTok que você citou agora, por que não, né? As meninas mais novas, 16, 18 anos, que tá totalmente conectada a fazer ali, pô, algo legal ali que a Costela divulgando, viraliza um vídeo. Nossa, daqui a pouco Costela e Cia tá o pessoal vindo pra Sorocaba pra experimentar o porquê. Então, e você vai vendo. Isso é uma coisa que também a gente tem um conflito de gerações lá, né? Porque assim, eu tenho essas meninas, né? Eu cuido delas todos os dias. Elas vão lá, fazem os videozinhos delas, tal, não sei o quê. Só que assim, a gente ainda tá nessa questão de análise de público, né? Eu ia perguntar isso depois. Se o nosso público é muito disso. Então, assim, a gente tem um público que ainda, o perfil é um pessoal um pouco mais velho. Então, a gente não sabe se encaixa isso lá dentro. Tá. Mas é uma coisa doida, porque assim, minhas meninas viram e mexem, elas estão lá, vamos fazer? Vamos colocar? Vamos? Não, gente, calma. Essa área não é a minha, mas vamos treinando, vai mostrando como que é. Uma hora, quem sabe, a área comercial, a Mayumi não deixa a gente ver essa coisa dessa. Mas é muito disso, né? Pra ver qual que é o perfil. Mas hoje é muito disso, né? Instagram, TikTok. As minhas meninas é um barato, porque pra mim, tem meninas lá que poderiam ser minhas filhas mesmo, né? Então elas brincam lá, fazem. A gente morre de dar risada, né? Então, tipo, mas é muito essa questão de perfil, né? De cada um, né? Então, tá tendo ainda. A gente precisa se adaptar. Lá com a gente, né? As coisas não acontecem muito rápido ainda, sabe?
A gente tenta firmar bem o pé e daí vai dando os passos mais firmes, né? Entendi, perfeito. Muito bom. Mas a internet hoje em dia é a maior forma de divulgação, né? Exato. Então, a gente precisa se adaptar, né? Exatamente. Porque a gente passa vídeo... Eu adoro ver vídeo de reviews de restaurante. Nossa, adoro. O sonho dela é ser uma TikToker. Eu quero fazer isso. Se você quiser me chamar... Opa, gente, já vou pegar seu nome e vou passar, Olha que eu puder. E dá super certo. Querendo ou não, o restaurante é pra qualquer pessoa. Exato. Qualquer pessoa. Exato. É que a gente criou uma cultura, né? Você falou que o seu público é um público mais velho. Mas... Que a tá se adaptação. adaptando. Adaptação, né? Exatamente. E a internet tá aí pra fazer isso. E é maravilhoso. Tem uma infinidade de coisas, né? Exatamente. É que assim, eu sou, apesar de japonesa, minha área de tecnologia, assim, não é aflorada, sabe? Então, assim, eu só consumo. Não sou muito do produzir, né? Então, mas tem muito disso. E a gente tá se adaptando a isso também, Perfeito. né? Cada passo que vai dando, mas hora ou outra, quem sabe, a gente vai aparecer lá, você vai ver umas doidinhas dançando legal. lá. Serão minhas meninas apresentando a costela. Legal. Uma coisa bem legal que um dos nossos episódios, acredito que foi o quinto ou quarto episódio, alguma coisa assim nosso, que falou de marketing, né, com o Rodrigo. E ele falou uma coisa, o seu cliente vai responder pra você qual que é o perfil do seu cliente. Como que você faz isso? Pega ali um dia, casa cheia, alguma coisa, não sei se vocês têm uma bola de sorvete ali, como sobremesa, não sei se tem alguma coisa. Se você responder essa pergunta, você ganha um benefício. O porquê você escolheu costela e cia hoje, de sábado à noite, com a sua família? Sei lá. Perguntar pro pessoal, e aí você vai coletando isso. Se você coletar por um tempo, você vai encontrar um padrão. Sim. E aquele padrão vai dizer pra você. Lógico que eu dei um exemplo de uma pergunta, mas podem ser outras também, né? Mas pra você conseguir encontrar o perfil do seu cliente. Por quê? Não, eu gosto daqui do ambiente, é um ambiente familiar. Eu gosto daqui porque a costela é maravilhosa. Eu quero apresentar para meus amigos. Eu gosto daqui porque a música é boa. Não tô jogando coisas, tá? Então, ali você vai encontrar um padrão. Nossa, todo mundo tá falando que é o produto. O produto que é bom. Não é o perfil, não é o ambiente. E para essas pessoas, qual que é a idade dela, mais ou menos? Qual faixa etária que ela está? Sabe? Daí, dessa maneira, você vai encontrar a sua persona. A sua persona ideal, né? Que a gente tem várias, a gente sabe disso. Mas, a partir daí, você consegue definir as estratégias de marketing já direcionadas. Porque você tem o seu público na sua mão. Você sabe que seu público é de 35 a 45 anos. Você sabe que o gênero, geralmente eles vêm em casal ou não. Você sabe que são residentes em Sorocaba ou não. Exato. Você sabe tudo isso. E assim, é que a gente não tem uma pesquisa feita, assim, né? Mas é muito percepção. Né, só. Como a gente tem 2 unidades, então uma tem mais tempo que a outra, né? Então uma tá lá com 30 anos, a outra tá com uns 20 anos de casa. Pouquinho, né? 20 anos de casa. Cara, eu acertei na segunda, entendeu? Exatamente. E daí, nessas, a gente percebe que tem diferença de público. O que vai em uma unidade, não vai na outra unidade. Imagino. Sabe? Então, assim, aquele pessoal mais conservador normalmente vai na de 30 anos. Que legal. De casa. E vai lá. E pra gente foi muito legal que depois da pandemia, a gente tava assim, e agora? Como é que vai ser? Mas começaram a voltar esses clientes que estavam lá desde pequeno. É um barato quando a gente vem, o pessoal já com namorado, assim, você, você lembra de mim? E falo, puxa vida, né? Acho que vinha quando eu era criança e agora já tá casado e tal, né? Aí você fala assim, puxa, né? Então esse pessoal voltando pra gente é muito legal. E a gente acaba vendo um pouco disso, essa questão, né? O nosso público ali que mais gira é o pessoal, família, com criança pequena, pessoal de idade, sabe? É um público que mais gira ali com a gente. Entendi. Talvez seja pela limitação, né? Porque nosso buffet a gente trabalha com orgânicos e tal. Então, tem esse chamariz também, né? Legal. De, tipo, o pessoal pode confiar na nossa comida. Tem segurança ali no que está sendo feito, né? Então, acaba que vai sendo um pouco disso. Mas essa questão de fazer uma coisinha mais legalzinha,
Isso, bacana. Isso tem que ser feito. Não, show de bola. E é legal porque vocês têm uma baita de uma história, né? Eu, se eu tivesse restaurante, o que eu faria? Uma dica, principalmente depois de 30 anos. Eu colocaria, assim, em algum momento, assim, um tema, assim, de histórias que começaram ali. Imagina o namorado, imagine eu e a Ana. Olha, essa ideia é sensacional, cara. Exatamente. É verdade. Sabe, tipo, putz, eu levei a Ana no meu primeiro encontro lá. Sabe, daí vocês fazem um marketing pra isso, pra captar essas pessoas, pra elas irem lá, vocês dão o jantar especial pra você fazer a gravação e elas contarem a história. Nossa, 5 anos a gente começou, sabe? Isso aí tem que deixar marcado. Vai ficar gravado pra você. Então, vocês poderiam contar um pouquinho mais a história, que vocês têm muita coisa lá. Vocês têm a história de vocês, mas tem muita história que começou lá também. Sim. E isso, tem nossa, história de muito. Colaboradores que casaram, que se conheceram lá. Olha tal. só, que coisa bacana. Olha, você fala, pô, acho que no ambiente de trabalho e tal. Tem sim. Tem. Legal. Bacana. E a gente sabe que no fim das contas, a história que conecta as pessoas é a história. A pessoa fala da oratória, lógico, é muito importante, fala da comunicação de todas as maneiras possíveis, mas no fim das contas é uma história por trás. E como você conta ela. Então, se você contar a história da Costela e Cia junto com outras histórias, porque o Titanic aconteceu de verdade, né? Mas eles colocaram uma história de amor para vender. Exato, exatamente. Nossa, mas essa ideia... Legal. Ó, vamos fazer assim. E a gente vai lá. Exatamente. Show de bola. Muito bom, muito bom. Agora, Midori, fala pra gente, você falou um pouquinho das dificuldades, né? Fala dos benefícios de uma empresa familiar. Olha, para mim é muito legal porque até é uma coisa que não é legal no começo, mas hoje é a conexão. Né? A gente saber que isso veio lá de trás e a gente criou um propósito, né? Hoje a gente não trabalha por trabalhar. Né? Tem os desafios, tal, mas a gente tá lá em família. É uma coisa que a gente esse sentimento de família a gente tenta estender para nossa equipe, né? De fazer parte, pertencimento, né? O de você querer um mundo pode ser muito romantizado, mas se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que estar fazendo algo de diferente para melhorar o meio que a gente está. Perfeito. Né? Então, assim, muito daquilo, dos valores que a gente cresceu desde pequeno. Essa questão do meu pai botar a gente para trabalhar, porque tem que trabalhar, você tem que conquistar suas coisas, né? Lá nunca foi de mão beijada, nada. Então, assim, você quer? Então tá. Até tem a história as minhas irmãs trabalharam fora, mas falou, pai, vou trabalhar na Costela e Companhia, isso como proposta pode ser? Então tá. Né? Então, assim, essa questão de a gente mudar aquilo que a gente não tá de acordo, fazer melhor aqui. Então, se na nossa família, eu acredito, a gente tem valores muito, assim, fortes, como presença, essa questão de cuidado, né? A gente consegue expandir. Então, pra mim, trabalhar com a minha família é ótimo. A gente briga, a gente se esperneia de vez em quando, mas a gente tem aquele cuidado ali próximo, né? A gente tá junto, né? A gente pode fazer, que nem hoje meus pais não estão juntos, né? Mas a gente trabalha todo mundo junto lá. Ele vai, meu pai aparece lá, tal, a gente faz as reuniões juntos. Não tem que ninguém se matar. Então, assim, o respeito é uma coisa que se faz presente lá. A gente vive o respeito. E isso vai se perpetuando com a equipe, Legal. A gente tem agora a próxima geração nossa, seriam meus sobrinhos, né? Que bacana. A gente já bota eles de vez em quando pra trabalhar. Vamos aprender. A Maria outro dia tava lá servindo o cafezinho. Minha sobrinha tem 4 anos, minha paixão. Que legal. Aí ela tava lá, ela queria trabalhar. Então, assim, essa questão de você ensinar mesmo, né? Quais são os valores? As coisas não são assim, vem. Legal. Então, para mim, isso é importante. Eu, como sou do lado das pessoas, para mim é importante estar junto com elas. Legal. Então, para mim, a família é muito disso. E de, assim, a gente fazer o negócio crescer, de alguma forma. A gente tem... trabalha aqui para conquistar as coisas, mas a gente conquista em comum, né? É um bem comum, né? Exato.
Então, não sei se respondi. Não, com certeza respondeu. Respondeu. Pra gente é a mesma coisa. Mesmo com as dificuldades, a gente vem ajustando o mesmo caminho. Hoje é muito melhor. O relacionamento, nossa, maravilhoso, de verdade. A gente melhorou muito desde o início, né? Mas no final do dia, a gente tá olhando pro mesmo lugar, literalmente. Não é só como uma equipe. Tudo isso é nosso, né? Tudo isso é nosso. Então a gente tá construindo, a gente olha e fala, nossa, cara, quando a gente começou numa mesinha, hoje já tem um grupo de pessoas e agora a gente tá indo para outros lugares e tal. Isso é muito legal. Então essa empolgação, cada um do seu jeito, né? Putz, às vezes a pessoa olha pelo... o conforto de estar construindo algo, né? Eu sou apaixonado por empreendedorismo desde sempre, então eu queria ter minha empresa. Para mim o valor, sem hipocrisia nenhuma, não é o dinheiro que me move, porque se fosse, eu estava muito confortável trabalhando para os outros, sabe? Então eu vim buscar realmente essa liberdade de fazer o que eu amo, né? Que é empreender. E outras pessoas, às vezes, são focadas na gestão de pessoas, tá conectada, conseguir desenvolver novas pessoas, porque ela passou por todo esse processo de desenvolvimento, e cada um tem as suas motivações, né? E eu acho muito legal isso, porque no fim do dia, quando principalmente em família, você olha e fala, cara, tudo isso é nosso, a gente começou, e as histórias, nossa, é maravilhoso. Principalmente as histórias. Porque é isso que vai fazendo conexão com todo mundo, né? Mas o que eu acho engraçado é que, assim, às vezes o pessoal comenta, né? Você ser empresário, empreendedor, é glamour. Eu sou o dono da empresa, né? Não sabe nada. Inocente. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o que eu acho é um pouco disso, né? Como a gente tá falando essa questão de como começar, às vezes tem essa questão da pessoa achar que, dono de restaurante? Nossa, você compra por 10, vende por 20, você tá rico, né? E as coisas não funcionam assim, Quem dera, né? Porque precisa ter gestão, né? Às vezes eu escuto assim, eu adoro cozinhar, vou montar um restaurante, né? Não é isso, que nem eu cozinho, eu brinco muitas vezes, eu falo assim, eu cozinho pra não morrer de fome, né? Mas assim... Não foi convidado pro Masterchef dessa última... Pois é, só se fosse pra fazer um miojo gourmet. Mas o que acontece? Assim, a minha paixão são pessoas, mas assim, eu cuido do restaurante. Mas não é que eu saiba cozinhar, que a gente começou porque a gente era apaixonado por cozinha e montou um restaurante. Não, eu acredito que assim, a Costelli Companhia, ela se perpetuou durante todo esse período porque a gente aprimorou gestão. A gente aprendeu lá atrás com algumas pessoas. Meu pai começou, ok. A gente colocou pessoas com competência, que eram melhores do que a gente nas funções que executavam. E a gente foi crescendo. Então tem que ter gestão. Não pode ser só cozinha. Então às vezes já aproveitando o gancho, não é que você ama cozinhar, que você vai montar um restaurante e vai dar tudo certo. Não, precisa ter gestão, precisa conhecer, precisa saber que você vai ter que gostar de gente, por mais que você só cozinhe. Eu adoro as panelas e tal. Não, mas você vai ter que ter, para você crescer, você tem que ter alguém que ajude você a lavar as panelas. Então é relacionamento. Então investir em relacionamentos, em gestão, isso daí é importante, não é só glamour. Falar que é o dono do restaurante às vezes é legal, mas tem lá essas coisinhas que a gente tem que fazer também, né? Perfeito. Uma vez, a gente fazendo uma proposta, o ticket, como a gente é aqui uma empresa de energia fotovoltaica, né? E aí o ticket é um pouquinho elevado, né? No investimento. Então, não lembro quanto que era o valor desse cliente, mas o financiamento não passava. E aí, falou pra Ana, mas como não está passando? Meu marido é empresário. A Ana olhou pro lado assim. Eu já vi esse filme e eu sei agora porque não tá passando, então, né? Brincando. Porque não é esse glamour todo, né? Realmente, é bastante coisa que a gente tem que fazer. Você assume muito mais trabalho. Se você tá querendo empreender para trabalhar menos, para por aí. Já pode continuar sendo CLT, que eu acho que é mais fácil. Mas eu vou repetir de novo, não tem aquela história que a galera vende na internet, que você pega o computador, pé na areia e tudo mais, e fica rico? Não é verdade, eu ainda não... Não encontrou? Eu brinco muitas vezes, esse negócio de tipo, são 30 dias de férias consecutivas. Eu falo, poxa, ainda não deu certo. A gente pica por aí, né? Pica os dias, mas 30 dias eu ainda não consegui ainda fazer direitinho esse pad. Depois de 30 anos? Então. Caramba! A thumb vai ser, depois de 30 anos não tirou férias ainda. Caramba!
porque é muito disso, né? A gente tem que... Empreendedor, cara, tem que fazer um pouquinho de tudo. E eu acho que assim, a gente é empreendedor porque a gente gosta de desafio. Sim. Né? É isso que nos move. É ver as coisas acontecerem. Porque se a gente quisesse que, não, vai dar tudo só glamour, cara, é o que você falou. Se eu trabalhar numa ótima empresa, que eu vou ter os benefícios, vou viajar por conta da... então tá tudo certo. Mas não é isso que te move, né? Exatamente. É o desafio, poxa, posso fazer muito mais que isso, e como é que vai ser? Né? Sim. Mas você trabalha muito mais. Você não trabalha só 8 horas. Não. 6 horas você não desliga tudo e fala assim, não vou mais pensar nisso. Você pode não falar disso, mas você está ali. A cachola continua matutando. Poxa, olha, a gente pode melhorar isso, a gente pode fazer aquilo. Isso não deu certo, como é que a gente vai fazer? Continua trabalhando ali, né? Não, então... sim. É verdade. Por coincidência não, ontem mesmo estava aqui na empresa até 23h30. Estava aqui na empresa. Nossa, que loucura, Rafael. Por quê? Tava contando estoque, cara. Tem que contar estoque também, tem que fazer o controle. Você não tem pessoas para fazer isso? Tem, mas a gente tem que fazer parte, cara. Fazer essa gestão, acompanhar, falar, cara, eu tô aqui também para carregar a caixa quando for necessário. A gente vai fazer acontecer, né? Então, é necessário. Não é esse glamour todo, principalmente pra gente, né, que tá no começo perante 30 anos, Exatamente. né, de empresa. Não, hoje a gente até consegue fazer muito mais coisas, né? Assim, delegar muito mais, sim. né? Sim. Já aprendizado. Quantas pessoas hoje tem na... Hoje eu tenho 30 pessoas, né, na minha equipe. Bacana. Aí eu tenho, assim, freelancers e tal. Então, acaba que muda para uns 40, às vezes, né? Então, de pessoas fora. Isso nas duas... Nas 2 unidades. Que legal, que legal. E assim, eu falo que tudo aquilo que a gente faz não são só para essas 30 pessoas que trabalham com a gente. Sim. Tem que expandir, né? Para cada um. Se cada um tiver um em casa, já são 60. Exatamente. Né? E isso vai ampliando. Então, assim, a gente fazer muito bem o que a gente está fazendo, é isso que a gente espera. Que, assim, amplie esse conhecimento, amplie esse cuidado, muitas vezes, né? Então, eu falo que é de pouquinho, mas caminhando. As pessoas falam pra gente que a gente não paga energia elétrica. E vocês comem costela todo dia? Eu vou dizer pra você que a gente come costela. É verdade? Caramba! A gente come. Olha, eu falo assim, né? Não é o brinco. Se a gente pudesse comer arroz, feijão, bife todo dia, a gente ia comer, não é? A gente come lá. Uma beliscadinha, não falo que, nossa, a gente faz um pratão, mas uma beliscadinha todo dia. Controle de qualidade, né? Exatamente. Mas as meninas fazem comidinhas diferentes lá pra gente também. Ai, que então diferencia o prato. Diferencia a salada, né? A costela continua. Ela é a mesma. Bacana. E se fosse pra escolher uma das costelas, como que vocês fazem pra ter um processo? Você foi na costela do Campolim, ou se foi na outra costela? São iguais? Isso. Hoje a gente só tem uma diferença que a gente fez entre as unidades. A nossa unidade mais antiga, que é a próxima ao Granja Olga, a gente colocou ela como Costela e Companhia Raiz. Então, a gente está colocando algumas comidinhas lá, mas assim, com aquele gostinho mais caipira, mais assim, da roça, sabe? Então, lá, toda semana tem um cardápio, algumas coisinhas no cardápio que muda. Né? Legal. Você vai ter, às vezes, uma vaca atolada, você vai ter um bolinho caipira, você tem um arroz diferenciado, um arroz com frango, às vezes sai lá. E depois tem o nosso cardápio, que é padrão, né? O nosso buffet, ele consiste em comidinha caseira. Arroz, feijão, maionese, farofa, saladinha de folhas e tal, né? Aqui no Campolim, a gente manteve o mesmo padrão que a gente já tinha antes, tá? Então, assim, é essa a única diferença que tem entre as unidades, tá? Mas a comidinha é comidinha de casa. Eita, tô com fome. Mesmo tempero. Mesmo tempero. Esse é o desafio nosso, né? Imagina. De ter o mesmo tempero que a gente teve lá no começo. Legal.
Então, às vezes, o cliente chega e fala assim, nossa, você tem a mesma cozinheira desde aquela época? A gente fala, não é a mesma cozinheira, né? A receita Mas a receita é a mesma. Legal. A receita é a mesma. E deve ser muito difícil isso, né? Porque são 2 unidades. Como que você replica isso, né? Nossa, então, isso é o que é aquela coisa dos combinados e dos processos bem feitinhos, né? Então, assim, lá atrás, a gente teve, né, logo no começo, um engenheiro de alimentos que nos auxiliou, deu consultoria e padronizou tudo isso daí, né? Então, ele colocou, fez receita, porque a gente, como empresa da família, tudo era escrito no papel de pão, quase, né? Sim. Então, a gente conseguiu, com esse engenheiro, padronizar todos os nossos processos, né? E daí, isso a gente conseguiu replicar. Porque lá atrás a gente tinha ideia da franquia. Então, o padrão precisava ser executado. E esse é o desafio. Então, o desafio da comida ser a mesma, que o cliente vem agora de 20 anos, de 10 anos atrás, ser a mesma. Então, esse é o desafio que a gente tem constante lá. E é muito gratificante quando o cliente fala assim, nossa, era exatamente isso que eu lembrava do que eu queria comer, sabe? Legal. Então eu falo, puxa, então a gente tá no caminho certo. Ai, que show. Bom, se você tá com fome, assim como eu, e ainda não curtiu esse episódio, vamos lá, né? Ajuda a gente aí. Curta esse episódio, comenta, fala o que você gostou. Se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários. Acredito que a Midori vai ajudar a gente a respondê-los também, tá? E se inscreva, claro, né? Senão você não vai ter episódios como esse. Tem muitos outros episódios anteriores que falam de muitos negócios. A ideia é trazer diversidade, falar histórias reais, sem história da carochinha aqui, né, Midori? Sem groselha, porque não faz sentido. Então, curta esse episódio se não curtiu, se inscreva e a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Quem que é o maior controlador de qualidade lá hoje? Pode contar, hein? Maior controlador de qualidade. Vai lá, você percebe ali, opa, ele tá o dia todo beliscando. Dê nomes para nós. Essa daí é a galerinha da cozinha. É verdade? É o maior controle de qualidade. E assim, de repente, alguém some do salão, a gente às vezes, né, fala, tá perdido. Fulano tá onde, né? Acaba que acontece um pouquinho disso de vez em quando. Mas assim, cara, tá lá, né? Faz parte, né? Exatamente. Que legal. Muito bom. Bom, Doris, teve alguma pergunta que nós deixamos de fazer que você gostaria de respondê-la? Ou gostaria que nós fizéssemos? Puxa vida, não sei. Que pergunta difícil, filosofando, né? Que pergunta difícil. Não sei. Bom, se eu falando de restaurante, né? Eu acredito que assim, restaurante é uma coisa que a gente teve que se reinventar depois da pandemia. A gente teve bastante dificuldade. É uma coisa que você tem que gostar. Você tem que gostar de gente. Quem quiser montar um restaurante, você tem que gostar de gente. É a primeira coisa. Porque assim, as pessoas que vão fazer aquilo pra você precisam gostar daquilo, né? A gente brinca muito que comida, ela tem que ser feita com amor. Porque se ela for feita de qualquer jeito, não vai. Na hora que o cliente cheira, vê, ela não vai descer legal. Então, e pode seguir a receita, né? Pode. Não vai sair a mesma coisa. Se o negócio não tiver um propósito, ele só vai seguir e assim, não vai perpetuar. Então, tem muito disso, né, que a gente fala. A gente fala que lá na Costela e Companhia a gente não entrega comida. A gente entrega amor, cuidado, carinho, abraço. A gente tá com uma galerinha agora que a gente tem alguns comitês lá, né, que fazem a preparação, tem o comitê do abraço. Então, esse ano a gente tá trabalhando essa questão do abraço. A gente ficou 2 anos sem poder abraçar muita gente, né? Então, a gente tem muito disso do abraço, do como você recebe, acolhe. Então, assim, tem que entender que é no detalhe, né? Então, assim, as pessoas que a gente tá fazendo um trabalho de tipo, por que você quer estar na Costela e Companhia? Porque isso é uma extensão. Porque na hora que o cliente chega, a gente brinca. O cliente tem que chegar e falar assim, eu gosto de estar aqui. Eu não sei se é por causa do arroz, se é da costela, mas eu gosto de estar aqui. E a gente tem alguns clientes que são assim. Que legal. Que vão lá toda semana, ou que vão quase todos os dias. Nossa, que legal. Cara, a gente tem. E assim, esse é um desafio grande, quem vai todo dia, toda semana.
Porque se a gente mudar alguma coisa na receita, ele vai perceber. Nossa, ó, isso aqui ficou 1 minuto a mais. Fala, ô louco. Meu Deus. Eu tenho o controlador do feijão, por exemplo. Se o feijão não tá legal, eu vou lá perguntar, olha, ele tá chegando aqui, né? Tem um cliente que assim. Aí ele brinca assim, tipo, hoje, esse final de semana ele falou assim, seu feijão tava ótimo hoje, não estava tutu. Eu falei, ai meu Deus do céu. Tem dia que o feijão tá tutu? No outro dia tava tutu e não estava gostoso. É o feijão. É um arroz, sabe? Então assim, é muito disso. O feijão passou do ponto, não ficou legal, né? Então é muito do cuidado, eu falo. Eu falo que você pode ter qualquer empresa. Se você não tiver paixão, não querer estar ali, aprender. Porque eu falo, nesses 30 anos, não quis sempre estar lá. Eu, como filha primogênita, não quis sempre estar lá. Por diversas vezes eu falei assim, não quero mais, joga tudo pro ar, né? Então, assim, mas a gente aprende muita coisa. Aprender a gostar, amar o que você faz, isso vai fazer diferença no seu trabalho. Independente do ramo que esteja, né? Eu falo de alimentação, sei que a comida tem que ter muito amor para você servir, né? Não sou eu que faço. Mas as minhas meninas que trabalham lá comigo, elas precisam sentir isso, fazer o melhor que elas puderem, né? Para que o cliente sinta isso. A gente depende dos clientes, né? Perfeito. Se eles vão toda semana ou não, é aí que vai fazer diferença. Muito bom. Muito bom. Muito legal. E é muito do que você falou, né? De pessoas. Começa ali em pessoas. Você tá cuidando de pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Então, tem que ter um carinho ali no começo, né? Exato. É na ponta. E se, assim, se não tem afinidade com isso, né? De ter essa conexão, sim, tem que ter pessoas que façam isso por você. Melhores que você. Exatamente. Então, eu falo assim, às vezes quando a gente é empreendedor ou líder, fica com medo, não posso ter ninguém muito melhor do que eu aqui do meu lado. Já a pessoa vai passar perna em mim, alguma coisa? Não é assim. A pessoa que está do seu lado, ela tem que ser melhor que você, porque ela vai te ajudar a crescer. Perfeito. Independente se você está trabalhando junto ou o que é, ela precisa ser boa, né? E a gente tem que trabalhar sempre com os melhores, né? Com certeza. Com certeza. Fazer uma pergunta aí. A pergunta do milhão agora. Meu Deus do céu. Ai. Imagina que tem muita gente que tá assistindo a gente, né? E eles querem começar seu negócio. E às vezes, por coincidência, hoje eles estão entrando nesse episódio porque eles querem abrir um restaurante também. Certo. E se a Midori fosse começar hoje um restaurante com toda a experiência que ela já tem, por onde ela começaria? Ai, meu Deus do céu. Primeiro assim, a primeira coisa que você tem que saber quando você vai montar um restaurante. Você vai trabalhar enquanto os outros estão se divertindo. Isso dói, né? Dói. Muitas vezes já doeu bastante. Porque é sábado e domingo, tal, feriado, são os dias que você vai mais trabalhar. Mas assim, analisar muito disso. Quais são as pessoas que vão estar junto com você, né? Porque se você vai ter um investidor, por exemplo, você tem que entender que se esse investidor ele vai estar só colocando dinheiro ou ele vai estar para te ajudar. Porque todo começo de processo, todo mundo acaba colocando um pouquinho a mão na massa, né? Então, eu acho que analisar quem está junto com você. Eu acho que isso é importante. Fazer uma pesquisa. Não vá naquele sonho de tipo, isso dá dinheiro. Se for só para dar dinheiro, cuidado, né? Porque da mesma forma que você vai só por impulso, não vai ter consistência depois naquilo que você vai fazer. Perfeito. E assim, eu acho que se você fizer com amor e carinho, botar amor naquilo lá que você vai fazer, vai dar certo. E é muita paciência também. Então eu acredito, eu sou de pessoas, então eu acredito que são as pessoas que vão estar com você que vai fazer diferença para o negócio ir para frente ou não. Então, passo a passo ali, a pessoa, primeira coisa, saber quem vai estar junto com ela. Depois ela faz uma pesquisa. Isso, porque assim, eu falo assim, eu como empresa familiar, então a gente teve muita gente que passou como sócio, essas coisas assim. Sim. Você tem que entender que aquela pessoa que vai ser seu sócio, muitas vezes, você tem que saber se como é que aquela relação vai ser no começo ou no final, se ela acabar, né? Porque tem laços que não vão recuperar,
talvez, né? Então, sociedade tem um pouquinho disso também. Agora, essa questão de pesquisa é interessante você ver, eu acho, né? Assim, sim, com da certeza. maneira meio leiga. Eu sei, mas não sei, né? Mas uma pesquisa, né? De, a região, local. Que nem a gente fala, a gente tá ali no Campolim, né? Mas a gente tem as nossas dificuldades também ali no Campolim. É um estacionamento que a gente às vezes não tem. Quem são os parceiros que estão com você ali do lado? Parcerias são importantes também. Legal. Né? Porque assim, fornecedores, o que é? Tem que ser ganha-ganha, não dá para ser só um ou outro. No começo, você precisa ter crédito, né? E crédito não é só dinheiro. Qual que é a sua credibilidade com as pessoas? Isso também eu acredito que seja importante. Perfeito. Muito bom. Ótimas dicas. Ótimas dicas. Preparado já para abrir o restaurante. Estamos prontos. Eu tô mais preparado para comer uma costela do que... Eu acho que vocês precisam. Também acho. Vamos fazer um review lá, TikToker? Precisa ver se é tudo isso mesmo que a gente tá falando aqui, né? A gente faz muito isso, sabia? A gente convida as pessoas aqui, elas contam a história e depois a gente vai validar, entendeu? Tem que ver se isso é verdade, né? Ou se não é só valendo. Muito legal. Muito legal. Mas 30 anos, né? 30 anos, acho que é verdade aí. Tem muita verdade, não? Muito legal. Muito bacana. E hoje, quando seus pais, né, vão para o restaurante, assim, passar algum momento, alguma coisa, e eles experimentam a comida, eles passam feedback para vocês? Passam. É engraçado que cada um deles, né? Meu pai passa muito lá próximo do Olga e minha mãe tá sempre no Campolim. Olha só. E assim, bateu o olho, eles já falam. Precisa melhorar o arroz. Caramba. Essa batata não tá muito de acordo. Então, assim, feedback. Fulano, eu achei que não foi legal do jeito que ela passou naquela mesa. Eles sempre colocam pra gente. Verdade. E assim, eu falo que tem uns... O olhar é clínico, assim, tipo... Lá meu pai brinca. Se estiver fazendo alguma coisa errada, cuidado. Eu posso estar passando por perto sem querer. E sempre acontece alguma coisa nesse sentido. Mas tem. Eles continuam... Mesmo que eles não tenham a responsabilidade mais, eles ainda passam lá. Tem a paixão, né? Tem. Tem idealizado tudo aquilo, tem começado, né? Exato. E quando eles pedem a comida, eles mesmos pedem ou eles falam pra alguém na rua, faz favor, pede a comida ali, eu já entro já. Não, ali é tudo junto, misturado já, né? Sim. Eles estão ali e tal, vem extensão da nossa casa, então os nossos amigos acabam aparecendo por ali também, então não tem muito... Não tem muito segredo aí. Não. Hora ou outra a gente pega alguma coisa, fica... a gente fala com os nossos amigos. Às vezes pedir um delivery em casa pra ver se chega, como é que chega, né? Então, assim, às vezes a gente faz alguns testes, mas é pouca coisa. É bem tranquilo. Todo mundo conhece todo mundo lá, então não dá pra ir muito escondido. A gente assiste os filmes, né? E daí descobre a pessoa que deixou um garfo ali, não sei se já assistiu esse filme, com aquele rapaz que fez No Limite lá, esqueci o nome. Mas ele é um dono ele é um cozinheiro, né? E aí, no que chega no restaurante, a pessoa deixou um garfo no chão. Era uma estratégia. Por quê? Vamos ver quanto tempo aquele garfo fica no chão até nenhum garçom perceber. Daí que eles associaram. Tem 2 caras que aparentemente eles são do Michelin, né? E então, daí todo mundo já, meu Deus do céu. Aí já começaram a cozinhar e tudo aquilo pra entregar. No fim, naquele momento, sem spoiler, não era. Mas tem um momento certo ali. É bem interessante. Imagina só, mesma coisa. Os pais pediram. Ele pediu. Agora, tem prepara aí. Tem que ser perfeito, né? Limpa. Manda o prato perfeito. Acontece. Tal, né? Não, e parece que assim... eu brinco. O meu cunhado é campeão. Porque assim, a gente consome em casa. A nossa comida acaba consumindo em casa. Meu cunhado é campeão. Quando vai dar de errado, vai dar com ele. Sério? É sempre com ele que acontece. Por mais que as meninas falam, gente, é dele. Tem que fazer certinho. Alguma coisa falha. Eu não sei o que acontece. Caramba. E olha que não sou eu sabotando meu cunhado. Que fique claro e gravado. Que fique claro, não sou eu. Caramba. Mas hora ou outra acaba. Mas assim,
tenha, né? O pessoal fica mais preocupado ali e tal, mas não, entra no processo tal, vai ser servido e seja o que Deus quiser. Vai dar certo. Muito bom. Muito legal. Alguma pergunta, Ana? Alguma pergunta que você gostaria de saber, curiosidade? Que horário que abre? Qual horário, o endereço, se tem no iFood. Opa, a gente tem no iFood. Só de segunda-feira que não dá pra comer costela. A gente tá de terça a domingo nas 2 unidades. Só no almoço, por enquanto. A gente tá lá no almoço. Tem abertura para eventos, quando precisa à noite e tal. Que legal. Mas é só no almoço, por enquanto. Ah, tá. Então a gente Terça, vai ter domingo. que almoçar lá. Sim. Show de bola. Final de semana, vai lá, tá mais tranquilo, né? Lógico. Durante a semana, geralmente, todo mundo tá meio na correria, né? Sim. Mas final de semana tá mais tranquilo, vai lá almoçar, Legal. curtir, ver se é verdade o que vocês ouviram. Tudo que eu vi, o pessoal também, né? Tem que comprovar isso. Quem é de Sorocaba, região. Pode, vai lá e fala que viu a gente. Você chega lá, fala que viu nos empresários aí, né? No Sim, podcast. Exato, Fala, vem confirmar se a costela é tão boa assim. Deixa eu ver aquela japonesa que tava lá morrendo de vergonha, como é que é? Fez uma propaganda boa, vamos ver. E falou que nem é vendedora, né? E vendeu muito bem. Exatamente. Deixou todo mundo com fome aqui. Muito bom. Bom, pessoal, a gente tá chegando no final, mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui muito importante para ela. Com uma palavra, né, ou talvez uma frase, se quiser contextualizar, se você pudesse impactar as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, o que você deixaria? O que eu deixaria pra galera que é empresário? O que você for fazer, faça com amor. Faça com amor que, assim, isso vai ser sentido por todo mundo. É a sua equipe, é você, a sua equipe, são seus clientes. E é isso que vai fazer a diferença no seu negócio. Legal. É o que eu acredito. Show de bola. Muito legal essa energia. Dá pra ver que você tem muita paixão no que você faz. Quero agradecer de verdade a sua vinda aqui. Foi muito bom. Foi mesmo. Eu adorei o bate-papo. Foi muito descontraído, Falar leve. de comida pra você, pelo amor de Deus. Agora eu tenho que provar, só isso. Vai sim. Show de bola. Poxa, mas eu agradeço, né? Eu tava assim, morrendo de medo. Imagina. Nossa. Não é do nosso perfil, assim, a gente dá aparecer, sabe? Eu gosto dos bastidores, eu gosto de trabalhar e tal, mas aparecer assim, pra mim é um desafio enorme. Mas eu tô em busca de novos desafios. Falei assim, não, vamos lá. Aí teve lá uma menina que falou, não, vai. Eu falei, então vamos, né? Que legal. Mas eu queria agradecer, porque assim, foi um momento muito gostoso. Verdade? Nossa, foi sensacional estar aqui. Legal. A conversa foi muito legal. Então, eu queria agradecer mesmo. Maravilha. Estão convidados, tá? Mas é lógico. A gente vai. Com certeza. Maravilha. Que bom que você gostou. A ideia realmente é ser bem descontraído, transferir o máximo de conhecimento que a gente tem, que a gente pode, para ajudar outra pessoa, né? Porque o objetivo do podcast é esse. Né? A gente contar histórias reais, né? E de uma maneira mais descontraída, uma maneira que consiga a gente se divertir também durante o processo. Ótimo. Show de bola? Muito bom. Então, pessoal, para quem tá assistindo a gente agora e não curtiu ainda, nem sei o que dizer para você mais. Então, lamentável. Lamentável, né? Curta, comenta, se inscreva no episódio, assista outros episódios, com certeza vai ter aqui nos cards para você, tá? E também visite Costela e Companhia. Fale ali com a Milene Midori ali, com certeza você vai aproveitar muito. Eu vou garantir isso pra você, tá? Que eu também vou lá, vou confirmar. Vamos confirmar, vamos gravar, né? Pra deixar isso. Exatamente, pra deixar claro que tá lá. Exatamente. A gente faz um stories no Insta lá pra vocês, beleza? Muito obrigado pela audiência, até mais, pessoal. Até a próxima. E aí, curtiu?